Piratas atacam traficantes e garimpeiros, simulam Polícia Federal e ampliam violência em rios da Amazônia. Gente, vocês sabiam que tinha pirataria nos rios da Amazônia? Então, olha só. O setor de inteligência da Polícia Federal passou a investigar a atuação de piratas que atacam narcotraficantes e garimpeiros ilegais, na região do Alto Rio Solimões, no Amazonas, depois que grupos criminosos começaram a usar lanchas com a inscrição Polícia Federal para abordar outras embarcações. Os caras fabricaram lanchas com Polícia Federal escrito. Os grupos de piratas estão cada vez mais armados, usam lanchas de alta potência e intensificaram os ataques a tiro, segundo investigadores ouvidos pela Folha. Muitas mortes causadas pelas ações seguem sem solução. Os policiais afirmam que a violência praticada por piratas era rara há 10 anos, mas cresceu nos últimos anos por uma série de motivos. O aumento do garimpo ilegal de ouro, Jair, as intensificações das rotas de cocaína pelos rios da região Jair e o aprofundamento da ausência do Estado Jair, especialmente de forças de segurança e forças armadas Jair, numa região marcada pelo isolamento Bolsonaro. Os confrontos entre piratas, narcotraficantes e garimpeiros resultaram numa troca de tiros no começo de julho, na região de Tonantins, no Amazonas, a 860 quilômetros de Manaus. Na ação, os piratas usaram até lançadores de granadas, segundo investigadores da Polícia Civil do Amazonas. Na cidade, são comuns ocorrências sobre corpos cravejados de balas encontrados em áreas de vegetação e alagadas. Um desses casos foi registrado em abril, mas os corpos desapareceram antes da chegada dos policiais. As possibilidades de desova de corpos se intensificam no período da cheia, de dezembro a julho, em razão do incremento de rotas de fuga e esconderijo por rios, igarapés e igapós, área de mata inundada por água à margem do rio. A polícia também investiga relatos de linchamentos de auxiliares de piratas pela população em uma cidade do Alto Rio Solimões. A cocaína transportada pelos rios da Amazônia tem origem na Colômbia e no Peru. Uma das principais rotas de entrada da droga no Brasil é pela tríplice fronteira entre os 3 países, segundo a investigação da polícia. Foi nessa região que Foi nessa região que o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips foram assassinados. 3 pessoas envolvidas na pesca ilegal foram denunciadas pelo MPF como responsáveis do duplo homicídio. Os conflitos decorrentes da atividade. Bruno foi o responsável por estruturar um serviço de fiscalização da terra indígena Vale do Javari. Foram apontados como motivação para o crime. A PF também investiga se o narcotráfico teve ligação com o crime, mas até agora não encontrou evidências fortes nesse sentido. Segundo investigadores das rotas de tráfico na região, é comum que traficantes driblem a polícia de Tabatinga, cidade colada ao território colombiano e que tem unidades da PF e do MPF. Para isso, as embarcações trafegam por rios menores na altura de Benjamin Constant, cidade colada no Peru, e seguem pelos Solimões até cidades como São Paulo de Olivença e de lá para Manaus e o restante do país. Grupos de piratas estão organizados em pelo menos 7 cidades ao longo dos Solimões, segundo investigações da polícia: Amaturá, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Jutaí, Juruá, Tefé e Coari. A atuação desses grupos não se restringe à região do Alto Solimões. Há relatos de piratas atuando em Manacapuru, a 100 quilômetros de Manaus, onde uma sequência de assassinatos teria ocorrido em 2017, segundo a polícia. E existe uma segunda rota suspeita de pirataria no Rio Madeira. Conforme as investigações em curso, há suspeitas de participação de integrantes de facções criminosas brasileiras e de policiais militares na prática da pirataria. Quem diria? Tem suspeita de integrantes da polícia militar na pirataria? Caralho, gente. A polícia tá envolvida com crime? Pica, oh my god. Chocante. As abordagens incluem embarcações grandes e pequenas, como forma de minimizar as desconfianças. Há relatos de uso de drones para mapeamento de embarcações a serem atacadas. Os grupos buscam saquear os próprios produtos do crime, drogas e ouro e galões de combustível. Cara, é crime em cima do crime. É o crime pirateando o crime. Chegam os criminosos trazendo crime, aí vai lá os outros criminosos e saqueiam o crime dos outros criminosos. Com a polícia envolvida. É um metacrime. É o xadrez 4D de crime. Ah, você vai fazer o quê? Quando roubarem a sua cocaína ilegal, você vai fazer o quê? Chamar a polícia? Me tirou o crime, me deixando apenas o crime. E aí, falando em crime... Apple, Google, Microsoft e Amazon usam ouro ilegal de terras indígenas brasileiras. Gente, a gente fala muito sobre imperialismo aqui. Ué? Então como os países do centro do capitalismo conseguem ser tão ricos? Então, vilipendiando os países da periferia. Arrebentando os países da periferia. Extraindo recursos da periferia. Explorando a população da periferia. Mas nossa, que lindo, né? Nossa, a Apple com iPhone, grande inovadora. É por isso que os Estados Unidos é tão rico, porque tem inovação. É, inovação, sim. Tem muita inovação. Muita inovação.
Os caras acham que celular é feito de matéria metafísica, né? De antimatéria. Não, é feito de minérios, tá? É feito de minérios. E esses minérios não estão lá onde ele é fabricado. Eles vêm de outro lugar. Revelamos como o ouro ilegal sai da Amazônia e termina no seu celular ou computador. As 4 empresas mais valiosas do mundo foram o destino final do produto de 2 refinadoras, a italiana Chimay e a brasileira Marsan, que tem produção contaminada por metal extraído de garimpos clandestinos. Você não sabe disso, mas ao ler essa reportagem, você pode estar usando ouro extraído ilegalmente de terras indígenas brasileiras. Celulares e computadores das marcas Apple e Microsoft, bem como super servidores da Google e da Amazon, têm filamentos de ouro em sua composição. Parte desse metal saiu de garimpos ilegais na Amazônia, passou pela mão de atravessadores e organizações até chegar nos dispositivos das 4 empresas mais valiosas do mundo, revela uma investigação da Repórter Brasil. Gente, e aí a questão é, então nós devemos boicotar o Google, a Amazon, a Apple, a Microsoft? É por isso que a gente vive dizendo, e claro que isso tem ressalvas, tá? Não é absoluto. Mas a gente vive dizendo que não existe consumo ético sob o capitalismo. Se a gente for observar o regime sob o qual tudo que a gente consome é produzido, ele é permanentemente antiético porque ele é produzido sob o capitalismo. As roupas que você está usando podem ter envolvimento com o trabalho escravo e você nem sabe. Então, boicotes individuais, eles só servem para desencargo de consciência. Só servem para você dormir mais tranquilo, mas eles não resolvem o problema é sistêmico. Documentos obtidos pela reportagem confirmam que esses gigantes da tecnologia compraram em 2020 e 2021 o metal de diversas refinadoras, entre elas a italiana Chimay, investigada pela Polícia Federal por ser destino do minério extraído de garimpos clandestinos e da terra indígena Caiapó, e a brasileira Marsan, cuja fornecedora é acusada pelo Ministério Público Federal de provocar danos ambientais por conta da aquisição de ouro ilegal. A extração mineral em terras indígenas brasileiras é inconstitucional, apesar dos esforços do governo Jair Bolsonaro para legalizá-la. Então a questão é, é ilegal essa mineração? A gente legaliza, não tem problema. Eu fico surpreso que ele não conseguiu fazer isso até agora. Em meio à maior floresta tropical do mundo, o rastro de destruição dessa exploração clandestina é crescente e imensurável. Enquanto o desmatamento e a contaminação dos rios são visíveis, o garimpo pode estar matando pessoas por mercúrio e vem atraindo o crime organizado. Ataques armados de garimpeiros a indígenas têm sido revelados pela imprensa nos últimos anos, como o que aconteceu em maio de 2021 em uma comunidade Yanomami. Apesar de os órgãos investigadores brasileiros terem provas de que Chimay e Marsan compraram, de maneira indireta, ouro extraído ilegalmente de alguns desses territórios demarcados, as 2 refinadoras são certificadas e consideradas aptas a vender nos Estados Unidos e na Europa. Isso aqui é o capitalismo lavando as mãos, tá, gente? Vocês já viram denúncia, mão de obra escrava na indústria têxtil? Se vocês já viram alguma denúncia de mão de obra escrava, de emprego de mão de obra escrava na indústria têxtil, vocês vão ver que sempre a desculpa é nós não sabíamos. Nós não tínhamos como saber. E não só na indústria têxtil, mas qualquer outra indústria. Sempre a empresa alega não ter conhecimento do emprego da mão de obra escravizada. A questão é, este desconhecimento é por design, tá? É por design. A Nestlé falou a mesma coisa. Eles sempre dão essa desculpa, tá? Como alguém que lava as mãos. Fala não, só que a questão é, não procuram saber. Eles não procuram saber. As marcas não têm a menor demanda por investigar de onde vêm as roupas. Eles só querem saber se é barato de comprar. Só. É barato de comprar? A gente compra. É de Bangladesh? Beleza, a gente compra. Mas vocês não vão investigar se a mão de obra é ética? Não. Tá barato, a gente compra. Não existe consumo ético sobre o capitalismo. Regiões que exigem maior transparência dos fornecedores de minérios. Além de critérios mais rígidos no combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao abuso de direitos humanos. Que fofo! Os Estados Unidos e a Europa exigem maior transparência dos fornecedores, gente. Você não ia querer comprar um produto que tivesse emprego de mão de obra escrava, né, gente? Eles exigem, eles são exigentes. Que fofo, né? A solução tá aí. Nós precisamos de mais burgueses éticos, né? O que não pode é esse capitalismo antiético. Tem que ter o capitalismo ético, né, gente? Empresa amiga da criança. A Repórter Brasil teve acesso aos documentos que a Apple, Google, Microsoft e Amazon são legalmente obrigados a enviar à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos com a lista de seus fornecedores, não apenas de ouro, mas também de estanho, tungstênio e tântalo. Entre centenas de refinadoras constam as relações a brasileira e a italiana. Os documentos referem-se a aquisições feitas em 2020 e 2021, mas relatórios anteriores a esses também apresentavam as 2 refinadoras como fornecedoras. Bom, eles vão falar que eles não sabiam, né? A matéria é longa aqui. Essas matérias do Repórter Brasil são sempre muito ricas. Eu não vou ler tudo, não foi a minha ideia
destrinchar só esse tema aqui, né? Porque senão a gente não vai conseguir falar sobre as outras coisas. Mas é isso.